Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula número 6, onde a gente vai abordar aí sobre o tema processadores. Iniciando com a visão geral da temática de hoje da nossa aula, nós temos que o processador no computador ele é mais um componente, que são aí os componentes que a gente vem discutindo nessa disciplina de organização e arquitetura de computadores. E aí até agora nós já vimos o componente barramento, que é um sistema que vai fazer a ligação dos demais componentes para esses outros componentes se comunicarem. E aí nós já vimos também o componente memória, que é onde os programas vão estar sendo armazenados no nosso computador, tanto os programas como os dados. Nós vamos ver hoje o componente processador, que é o componente responsável pela execução de instruções e controle dos demais componentes. E ainda nessa disciplina nós vamos ver aí os dispositivos de entrada e de saída. Trazendo uma abordagem do contexto desse tema, nós temos que o computador ele é composto por um pequeno conjunto de componentes lógicos básicos. E aí com esses componentes vai ocorrer a combinação deles, dos mais diversos modos, para possibilitar o armazenamento de dados no formato binário e a execução de operações aritméticas e lógicas sobre esses dados, com o intuito principal de gerar informação. Então, o que nós temos nos computadores que nós utilizamos é que eles se tratam de computadores binários, e aí é definido essa característica binária do computador através do nível de tensão, onde aí a gente vai variar basicamente, o nível de tensão ele vai estar variando entre ligado e desligado, que é justamente o que a gente tem, certo? Na base binária. Então a gente tem lá 0 ou 1, apenas duas representações, e aí para o computador é uma representação que seria verdadeiro ou falso, e se a gente for olhar aí a nível de tensão, seria uma representação ligado e desligado. O que nós temos de característica que a gente já vem vendo nessa disciplina é que os computadores, no interior dele, o armazenamento das informações vai ser na base binária. Então, tanto para armazenar os dados como para realizar o processamento desses dados, a gente vai estar utilizando a base binária. E aí, algumas operações que são possíveis realizar com o processador são essas daqui da figura. Nessa primeira aqui, a gente tem a movimentação de dados, que aí vai envolver basicamente um subsistema de controle com um subsistema de movimentação de dados, que seriam aqui também a gente podendo associar aí aos dispositivos de entrada e saída. Nós temos a possibilidade de realizar o armazenamento de dados, onde aí a gente vai ter os subsistemas atuando como sendo de controle, movimentação, e o de armazenamento, que é para onde esses dados vão ser alocados. Nós temos aí ainda o processamento em si dos dados. Então, buscando os dados que estão alocados no nosso computador, nós podemos, através de lógicas de controle, acessar esses dados, enviar para o processador para justamente realizar esse processamento, e aí decidir, através da lógica de controle, se esse dado ele vai voltar a ser armazenado ou não. E nós temos, envolvendo todos esses subsistemas, a comunicação do computador com o mundo externo. Na seção 2, nós temos aí o ciclo de instrução. E aí o ciclo de instrução, ele vem basicamente da premissa de que as instruções elas são realizadas em sequência. Então, quando a gente está estudando lá na matéria de algoritmos e programação, a gente vê que os códigos eles são realizados para serem desenvolvidos em sequência. E aí o que nós temos aqui é esse conjunto de instruções, ou seja, cada instrução em seu singular. Quando a gente pega esse conjunto, a gente vai ter aí o que é constituído do programa de computador,
nós temos que o processamento dos dados ele visa obter informação, então, com um conjunto de instruções, nós vamos definir um processamento para, através de dados brutos, gerar alguma informação que seja útil para o sistema em que aquele computador está empregado ou até mesmo para o usuário. E nós temos que se trata aí de um processo cíclico. Então, por essa figura aqui, a gente vê que o ciclo para realizar uma instrução em um computador é bem simples, consiste basicamente aqui em um início e um fim de um processo. Então, iniciando, nós viemos aqui para esse bloco de busca de instrução. É realizada, então, uma busca na memória, certo? Na memória interna do computador. E aí é realizado uma interpretação daquela instrução, ou seja, aquela instrução ela é decodificada para o processador, ela é traduzida para a linguagem de máquina. E aí essa fase aqui, 1 e 2, ela consiste em uma busca de instrução. O próximo bloco aqui seria a busca de dados. Então, é um bloco que ele pode ser opcional. A instrução não necessariamente ela vai necessitar de algum dado extra, mas geralmente ela necessita. Então, o que ocorre aí é uma nova busca na memória e agora uma busca por dados, que aí é constituída aqui a fase 3 do nosso processo, que é, como o próprio nome já diz no bloco, aí a busca de dados. E por fim, nós temos aí a execução da instrução. Então, eu busquei minha instrução na memória, realizei a decodificação dela, já sei do que é que ela se trata, realizei a busca pelos dados e agora, como eu já estou sem nenhuma pendência para aquela instrução, eu vou executar ela, que é justamente aí a fase 4, a execução da instrução. E aí, após executar, retorna lá para o início, para o primeiro bloco e executa todo esse processo novamente. Então é um processo aí que ele basicamente vai englobar busca, decodificação e execução de instrução. Ilustrando um pouco mais o que a gente tem nesses processos, a gente tem que a CPU ela vai buscar uma instrução na memória principal. Então esses aqui são todos aqueles componentes que a gente costuma ver aí naquela figura da visão geral, na seção da visão geral. Então, os 5 componentes básicos de um computador, e aí a CPU ela vai buscar essa instrução lá na memória principal. Essa requisição ela vai ocorrer através dos sinais que vão ser colocados, vão ser transmitidos aqui pelo barramento nos sinais de controle. Depois, o que ocorre é que a memória, tendo recebido aquela solicitação, ela vai responder a CPU com a instrução que foi solicitada, com a instrução a ser executada. E aí ela envia essa instrução através do barramento. E aí o que acontece em seguida é que a CPU ela vai verificar agora qual foi a instrução que ela recebeu, ou seja, ela vai realizar aqui o processo de decodificação. Ela recebeu determinado dado, que é um dado de instrução, e aí ela precisa agora interpretar, ela precisa traduzir para a linguagem de máquina. Então, podem ser dos mais variados processos de instrução, certo? Pode ser uma instrução de soma, pode ser uma instrução de multiplicação e pode ser também uma instrução de saída de dados, de impressão de algum dado em algum dispositivo. E aí, para esse exemplo, a gente traz que se trata, no caso aí, de uma instrução de soma. E aí, como a CPU ela já sabe qual foi a instrução que ela recebeu, como ela já sabe o que ela tem que fazer, ela vai se preparar agora para executar essa instrução. Então, um dos passos que podem estar associados aí é requisitar dados na memória. E aí ela realiza novamente essa solicitação através do barramento, utilizando lá os sinais de controle, lá mandando a solicitação lá para a memória. E aí é um processo de requisição que acontece de forma semelhante ao de requisição da instrução.
Na sequência, a instrução que foi decodificada até então e que já teve os dados recuperados lá da memória, né, os dados que ela necessita para ser executada, vai ser feita para a CPU, pois ela não tem mais nenhum impedimento. E aí o ciclo ele vai se repetir novamente. Então, vou buscar agora a próxima instrução, que é para ser executada pela CPU, vou fazer as solicitações na memória, vou verificar se existe alguma pendência, se não existir, executar a instrução. Se existir, realiza essas pendências, que geralmente pode se tratar aí de uma busca de dados, ou então de alguma escrita de dados, e repito o ciclo novamente. Então, só mesmo para ilustrar que se trata, né, como a gente já comentou, de um processo cíclico. E aí nessa ilustração aqui, a gente tem algo mais único, assim, uma figura só de como ocorre todo esse processo. Então, primeiro, o que a gente faz aí é calcular o endereço da instrução. Então, eu tenho que saber onde aquela instrução que eu quero executar, ela vai estar lá na memória. Realizei esse cálculo, daí eu vou para esse segundo processo aqui, que é a busca da instrução na memória. Busquei essa instrução na memória, o que eu realizo agora é a decodificação dessa instrução, ou seja, eu tenho que saber o que é que aquela minha instrução ela está ordenando, ela está solicitando do meu processador. E aí ocorre aqui os processos de busca de dados, de operandos. Então, é calcular o endereço do operando, ou seja, saber onde aquele dado está alocado lá na memória, e aí buscar aquele dado na memória, depois realizar a operação dos dados. Nesse processo aqui é justamente quando não há mais nenhum impedimento. Então, tudo que eu preciso, seja operando ou decodificação da instrução em si, o meu processador já sabe, então ele vai realizar a operação dos dados. E aí esses dois últimos blocos aqui, eles dizem respeito a quando é necessário armazenar o dado novamente na memória. Então, realizo o cálculo do endereço daquele resultado, ou seja, onde eu vou armazenar aquele resultado, e faço, de fato, o armazenamento dele na memória. Tendo realizado esse armazenamento, o que acontece é o retorno para o processo cíclico novamente. Então, a gente já viu aí, né, só aí nessa aula algumas representações diversas desse processo, justamente com esse intuito de fixar o conceito, certo? É um conceito bem básico, então esses exemplos aí foram trazidos com esse intuito. Na seção 3, o que a gente tem é estrutura em componentes. Então, a estrutura do meu processador, ele é basicamente uma unidade lógica e aritmética e uma unidade de controle. Então, uma unidade aqui que vai estar definindo como se comunicar com os dispositivos externos, que seriam aqui a memória e unidades de entrada e saída, e unidades lógico-aritméticas para realizar o processamento de dados. E aí a CPU, ela vem de um termo em inglês que, quando a gente traduz, é basicamente essa tradução aqui, unidade central de processamento, e é constituída de forma bem básica por esses dois blocos. Entretanto, a gente tem aí essa pergunta, né? A gente já sabe que esses blocos, eles realizam a comunicação entre si pelo barramento, mas como é que ocorre a sincronização? Ou seja, como é que eu sei que em determinado tempo eu tenho que estar executando isso, que em determinado momento eu devo parar, né? Então, para responder isso aí, o que a gente tem é um circuito de clock, que é basicamente um circuito que vai estar enviando pulsos para cada bloco desse que constitui, né, o computador em geral, para realizar a sincronização de todos esses equipamentos.
Então, o ciclo de clock, né, o clock em si, o que a gente tem aí, características básicas, é que ele possui um período que é constante, e aí esse período vai ser o tempo decorrido para ir de um nível alto até o final de um nível baixo. E aí, o nome que a gente dá para essa subida, que seria para esse sinal aí de alto no clock, é subida do relógio, e quando ele está descendo é descida do relógio. Detalhando um pouco mais a CPU, que a gente tem é que na verdade ela se trata aí de utilizar alguns registradores e alguns circuitos também para unidade de controle. Então, vamos detalhar aqui cada um desses componentes, certo? O que a gente tem aqui no primeiro, o AC, ele se trata de um acumulador, que eles são empregados para armazenamento temporário dos resultados da ALU. A ALU, ela se trata de um componente lógico-aritmético, certo? Se trata aí de um circuito utilizado para realizar os cálculos e as operações aritméticas sobre os dados. Isso aqui basicamente utilizando circuitos digitais, certo? Em relação a um outro registrador, só prestando atenção que aqui os registradores eles são representados com essa coloração cinza claro, certo? Quando se trata aqui de circuitos, eles são representados com essa coloração aqui cinza escuro, e esses equipamentos aqui mais externos são equipamentos que a gente já viu aí nas aulas passadas ou vai estar vendo na próxima, no caso aqui de equipamentos de entrada e de saída. O próximo componente que a gente vai estar vendo aí é o MBR, e como a gente já comentou na aula de memória, esse registrador ele contém o dado de uma palavra, certo? É um dado bruto. Então esse dado ele vai poder ser armazenado na memória, vai poder ser enviado para algum dispositivo de entrada e de saída, vai poder ser também um dado recebido da memória, ou seja, uma informação que eu solicitei lá na memória estou recebendo, e vai poder ser também uma informação recebida de equipamentos de entrada e de saída de dados. O registrador de instrução, o IR, ele contém a instrução em formato de binário, certo? Como a gente já discutiu aí no começo dessa aula, os computadores, eles possuem um nível de tensão em binário, então toda representação nele, seja de dados, seja de memória, ela utilizando a base numérica binária. E aí nesse registrador, o que a gente vai ter é a instrução que deve ser executada pelo computador, pelo processador, naquele ciclo de clock corrente, certo? Naquele momento. Um outro componente aí, registrador, é o contador de programa, que tem essa sigla IPC, certo? E ele vai conter o endereço da próxima instrução que deve ser executada na memória. A gente vai estar executando aí alguns exemplos para deixar esse conceito mais claro, mas já adiantando aqui, o que a gente vai ter é que em algum momento eu vou ter aqui uma instrução no meu IR, e aí o meu PC ele vai estar apontando para a próxima instrução, que é mais provável que com base nessa instrução aqui que está em R seja executada. E aí pelo princípio, que a gente já vem discutindo, que os programas sejam sequenciais, o que a gente vai ter aqui é o valor da posição em R mais 1. Mas aí vocês não precisam se preocupar agora, a gente vai estar vendo com mais detalhes mais na frente. Em relação ao último registrador que a gente tem aí nessa representação, a gente tem o MAR, que a gente também já viu um pouco dele na aula passada de memória. E aí é basicamente um registrador que vai armazenar o endereço lá na memória, a localidade
de determinado dado na memória principal, que aí esse dado ele deve ser lido ou escrito no registrador de dados, que é o MBR. Em relação aos circuitos de controle, a gente tem que esses circuitos eles vão interpretar o opcode, que vai estar aqui em R. Isso aqui a gente vai estar vendo aí com detalhes na próxima aula. E aí, esse opcode aqui é justamente uma representação em binário que vai estar mostrando para a nossa unidade central de processamento o que é que ela deve executar. E aí, ela vai enviar, né, os sinais de controles justamente para definir se os dados eles devem ser movidos e para onde devem ser movidos, ou também qual operação deve ser realizada nessa unidade aqui central de processamento, né? Lembrando que aqui em relação aqui a operações são as operações da LU, as operações lógicas e aritméticas. Em relação aos equipamentos de entrada e de saída, a gente tem, como a gente já vem discutindo aí na aula, que são os equipamentos que vão realizar a comunicação do computador com o mundo externo, seja para receber dados ou para enviar dados. E em relação à memória principal, a gente tem que é o local onde vão ser armazenados tanto os programas como os dados que estão sendo utilizados em algum momento, né, que estão sendo utilizados aí com mais frequência, como a gente já viu no princípio de hierarquia de memória, que estão sendo utilizados com mais frequência no computador. Fazendo aqui um rascunho, o que a gente tem aí dos registradores internos ao processador, que também são conhecidos como memória de rascunho, justamente por ser uma memória que ela possui um dado que é armazenado apenas ali durante o processamento. Então, é uma memória, como o próprio nome já diz, de rascunho mesmo, nada permanente. Então, nós temos aí o PC, como a gente já definiu anteriormente, que é o endereço da próxima instrução a ser executada pelo processador. Nós temos o IR, que é a instrução em binário que está sendo executada naquele momento. Nós temos o ACC, que é um armazenamento temporário, certo? Um acumulador. Nós temos o MBR, que é um registrador para dado. E nós temos o MAR, que é um registrador para endereços. Trazendo aí um exemplo de operação, o que nós temos aqui é uma representação bem simples da memória principal, de forma bem genérica. Então, nós temos aqui algumas posições de endereço, nós temos o conteúdo de cada uma dessas posições e nós temos também a nossa CPU, o nosso processador, com alguns registradores aqui, certo? E aí, nesses exemplos, a gente vai estar vendo como ocorreria a interação entre esses dois sistemas. Então, trazendo aí como início, né, na instrução com o endereço 300, que é justamente o valor que está aqui em PC. Então, em R eu ainda não tenho nenhum valor. A próxima instrução que eu vou executar é a instrução que está em PC, é a transferência desse valor que está aqui em PC para MAR, que é justamente o endereço da instrução, e aí em PC eu vou colocar o valor de PC mais 1. Então, PC vai para 301. Em MAR eu tenho a busca por um endereço, né, de uma instrução que está armazenada no local 300, que é esse dado aqui, certo? Um dado de instrução. E aí o que acontece agora é que eu pego esse dado, envio para o MBR, então sei onde ele está na memória, né? Que era o valor que estava aqui em MAR. Realizei a solicitação, peguei esse dado aqui, trouxe para o MBR, que é o meu registrador de dado,
E aí envio agora essa instrução para o meu IR, que é justamente o meu registrador de instrução, onde eu vou guardar a informação da instrução que estava armazenada em determinado local na memória. E aí o que ocorre agora é um processo de decodificação da instrução. Então, nesse exemplo aqui, a gente está supondo que, após decodificar, o que essa instrução estaria dizendo para o meu computador é que ele deve carregar o endereço 940 para o registrador ACC. Então, o que a gente vai ter aí no próximo, né, é o acesso para o dado que está aqui em 940. Então, ao acessar, o que a gente faz agora aqui, com base naquela decodificação da instrução, é pegar em MAR o acesso, o local do acesso que a gente quer realizar, que é 940. Então, atualizei aqui o meu registrador de endereço, faço o acesso lá na memória. Então, seleciono aqui que em 940 eu tenho aqui a informação, a palavra 0003, e aí envio essa palavra lá para o meu MBR. Então, faço uma sobrescrita do dado que estava aqui em MBR. E como a instrução, né, lembrando aí o que ela informava, era realizar, escrever o valor que estava nessa posição 940 em ACC. Então, justamente o que eu faço é transferir agora esse valor que está aqui em MBR para o registrador ACC, que é o registrador aí acumulador. E aí, o que eu vou fazer agora, terminei uma instrução. Então, o que eu vou fazer é realizar a próxima instrução, que é a instrução que está aqui em PC. Então, em PC, eu tenho a instrução 301, que tinha realizado, né, no processo anterior, no ciclo anterior à instrução 300. Então, terminei aquele ciclo, retorno novamente. Estou aqui para iniciar no endereço 301. E aí, o que eu faço é mandar esse valor aqui de endereço para o MAR. O valor de PC, ele vai ser incrementado em 1. E aí, MAR vai fazer uma solicitação lá para a palavra que está armazenada no endereço 301. Então, justamente o que acontece aqui, ó, o PC vem para 302, MAR faz a solicitação para a memória, e aí vou realizar agora a transferência dessa palavra para o meu registrador de dados. Então, realizo aqui a sobrescrita, e agora eu vou realizar uma transferência desse valor aqui que está em MBR, que é o valor de uma instrução que deve ser decodificada pela CPU, para o meu registrador IR, que é o meu registrador de instrução. Então, realizei essa transferência. E aí, agora, a CPU ela vai realizar a decodificação. Então, nesse exemplo, a gente está supondo que a decodificação é somar o valor que tem aqui em ACC com o valor que tem lá no endereço 941. Então, como eu estou solicitando agora um operando, né, de um novo endereço na memória, o que eu faço é sobrescrever o valor que estava aqui em MAR, e aí realizo uma solicitação na memória com esse endereço. Então, selecionei aqui que o endereço que eu quero, o dado que eu quero é o dado que está no endereço 941. E aí, o que vai ocorrer é a transferência desse dado para o dado que está aqui em MBR. Então, realizo essa sobrescrita. E aí, lembrando, né, o que a instrução orientava a CPU é justamente pegar esse dado, somar com o dado que está aqui em ACC e realizar essa sobrescrita. Então, realizo aí uma operação aritmética de soma, pego o dado que está em ACC, somo com o dado que estava lá na minha posição 941, que é o dado que está agora em MBR. Após realizar essa soma, eu tenho aqui o dado 0005, que é justamente o dado que vai ser sobrescrito aqui em ACC.
Então, após realizar essa atualização do valor, que a gente tem é o fim da instrução. Então, a instrução não orientava mais nada. E aí, inicia-se agora a instrução no endereço 302. Com a iniciação dessa nova instrução, que a gente tem uma atualização no valor de PC, e aí transfiro o valor do endereço que está a minha próxima instrução, né, que aqui é a instrução 302, para o MAR, que é o registrador de endereço. Faço a solicitação lá na memória principal da palavra que está armazenada nesse endereço, e vou realizar agora a transferência para realizar aqui a sobrescrita no registrador de dado. Então, faço aqui a transferência e aí atualizo o valor de IR com o dado aqui, que na verdade se trata aí de uma instrução que o processador deve realizar. E aí, realizando a decodificação dessa instrução, que a gente tem é que a gente está supondo que ela vai orientar o processador a salvar o valor de ACC, esse valor aqui que a gente realizou na soma, de soma que a gente realizou na instrução passada, ele está orientando para realizar o armazenamento desse dado lá na posição 941 da memória. Então, como se trata de uma solicitação em um endereço de memória, o que a gente faz é atualizar o valor aqui do registrador de endereço, que é o registrador 401. A gente, como é também uma operação para armazenar, então vai armazenar algum valor, então a gente atualiza aqui esse valor, que é o valor que vai ser salvo, então o valor aqui que vai ser recebido, que vai ser enviado para a memória. E aí, o que a gente faz agora é realizar um acesso lá na memória com base nesse endereço aqui e enviar esse dado que está aqui em MBR. E aí, com isso, a gente tem o fim da instrução que está no endereço 302. E aí, com isso, a gente termina esses exemplos. Mas só comentando aqui mais algumas coisas, o que a gente veio foi uma sequência de exemplos bem simples, então foram simples, mas que ajudam a compreender como ocorre a comunicação entre esses registradores na CPU. E aí, a partir desse momento em que a gente começa a ver também, quando a gente começa a interligar os conteúdos, como todo esse sistema ele se comunica. Então, na aula de memória, a gente já viu aí com mais detalhes essa questão, como ocorre aqui, por quais linhas de transmissão do barramento vão ocorrer essas trocas de dados, esses envios de dados, sejam dados que são de endereço, ou então dados que são palavras mesmo. Então, não vão ser enviados pela mesma linha, vão ser por linhas distintas. E aí, esses exemplos, certo, a gente foi omitindo algumas dessas informações justamente para também não deixar a aula tão extensa. Na seção 4, o que a gente tem aí é a interpretação de instrução. Então, no computador, existem sistemas de computação que eles interpretam a instrução de diferentes formas. As duas principais são a CISC e a RISC. E aí, na instrução CISC, o que a gente tem é uma instrução que, como a própria tradução do nome já sugere, ela é uma instrução mais complexa. E aí ocorre nela a interpretação por microprogramação, por meio de software. Na RISC, o que a gente tem é uma interpretação por hardware. E aí, como o próprio nome sugere também, na tradução a gente tem aí uma instrução reduzida. Então, basicamente, aqui trazendo de características principais, o que a gente tem na CISC são instruções complexas, certo?
E aí o que a gente pode esperar de primeiro momento são instruções que elas levem mais tempo de processamento, e na RISC são instruções mais reduzidas, instruções mais simples. Com foco aqui primeiro na instrução CISC, o que a gente tem é que ela é a instrução ela vai ser interpretada por meio de um software interno ao processador, que é um software aí conhecido como microcódigo. A gente tem também que essa ideia do microcódigo ela foi interessante no início da computação, justamente porque a memória ela era muito cara e muito pequena, então era interessante que cada instrução ela fizesse muito, e aí o programa, para ele ser armazenado na nossa memória principal, ele poderia ser pequeno, de tal forma que não iria ocupar muito local nessa memória aqui que era cara e que era pequena, e aí ele seria um programa pequeno que seria completo com poucas instruções, sem a necessidade de utilizar muito código. E aí, uma característica que a gente ainda tem aqui é que a criação de uma nova instrução, ou seja, por mais que aqui a gente esteja trabalhando com instruções que sejam completas, que sejam extensas, o que a gente tem é que para criar uma nova, ou seja, por mais que eu tenha todas essas instruções, eu preciso de algo muito específico. Então, para criar uma nova, na maioria das vezes, não requer custo nenhum e também não vai requerer aumento no espaço do processador, justamente porque pela utilização aqui do microcódigo, que é utilizando aí um software, certo? Então, como utiliza um software, né, não é algo de hardware, não iria aumentar o espaço do processador. As instruções, elas não são executadas diretamente pelo hardware, elas são executadas pelo software mesmo. Elas possuem largura variável, ou seja, geralmente são instruções grandes, mas aí elas podem variar de tamanho, não existe um tamanho fixo. E aí, como a gente já levantou que elas são instruções complexas, o que a gente tem é que são também instruções que podem necessitar de muitos ciclos de relógio, podem levar um tempo de execução muito longo até que elas sejam concluídas. E aí a inclusão das novas instruções ela é feita com a mudança no microcódigo, que é esse software interno ao processador. E iniciando aí no método RISC, o que a gente tem é que, trazendo logo um pouco de desvantagem do que seria o CISC, que aí foi o que motivou a geração do RISC. No CISC a gente tem que as operações elas tendem a ser mais lentas, justamente porque elas precisam de mais tempo para concluir toda aquela operação que é muito extensa. E aí, quando os cientistas foram olhar a nível de projeto, determinadas aplicações elas necessitavam apenas de operações simples, e aí definir um conjunto de operações simples iria possibilitar que o programa ele executasse todo aquele processamento do dado de forma muito mais rápida do que está esperando por um processador que se baseava aí no sistema CISC e que ia levar um tempo muito mais longo para executar operações que às vezes ele nem precisava de todas aquelas operações. Então, muitos programas no mundo real, eles passam a maior parte do seu tempo executando operações simples, então operações aí aritméticas, coisa básica mesmo, que não necessitam de todas as operações complexas que são definidas no método CISC. E aí, nesse processo RISC, o que a gente tem é que todas as instruções elas são implementadas em hardware, utilizando aí circuitos digitais. E aí, para o processador que se baseia em RISC realizar determinada instrução, ele vai ter que conter os blocos de hardware, que são os blocos de
circuitos digitais, como a gente já comentou, para executar aquela operação específica. Nesse processo CISC, a gente tem que todas as instruções elas têm tamanho fixo, então todas as instruções elas são pequenas quando comparadas às instruções do tipo CISC, e elas possuem tamanho fixo. Elas são mais previsíveis e são também mais rápidas, justamente por não ter um tamanho variável, então, e ter um tamanho pequeno, isso leva a uma previsão maior e também uma rapidez. Em relação ao custo, elas custam menos para serem produzidas, são mais fáceis de projetar e menos suscetíveis a erros de projeto. Justamente também aqui pela questão, por exemplo, na CISC, a gente coloca lá uma instrução muito larga, uma instrução que faz muitas coisas. Então, possa ser que não dê tempo de testar toda a instrução ou de não realizar testes suficientes para poder inserir aquela instrução no processador. Então, com essas instruções RISC é mais fácil testar e encontrar erros. A inclusão de uma nova instrução, como a gente já comentou, né, no slide anterior, ela é feita pela alteração no hardware. Entrando aí na seção 5, a gente vai discutir algumas arquiteturas, tanto de programação do processador, como também arquiteturas de acesso à memória. Então, iniciando aí pelas arquiteturas de programação, o que a gente tem é que o processador ele pode ser programado em função do hardware. Então, a gente tem aí entrando um conjunto de dados. No nosso processador, a gente vai ter um hardware dedicado, que é justamente um hardware onde ele é destinado para uma atividade específica. E aí, nesse processador, vão estar contidas uma sequência de funções lógicas e aritméticas implementadas pelo hardware para gerar algum resultado. Como definição, a gente tem justamente essa questão que para cada aplicação em particular é possível definir uma configuração de componentes lógicos, ou seja, um hardware, projetada especificamente para essa aplicação. O grande problema desse modelo é que justamente para cada aplicação a gente tem que estar desenvolvendo um novo hardware, e aí em questão de custo isso se torna inviável. Justamente pela questão também que para desenvolver, né, como a gente vai estar vendo aí no próximo, em programação em software, para o software é apenas implementar a lógica mesmo, definir o programa em si, e aí para hardware a gente demanda de uma quantidade maior de custo com equipamento. Em relação a software, o que a gente tem são novamente aí os dados entrando no nosso conjunto de processador, e aí nesse processador a gente vai ter funções lógicas e aritméticas de propósito geral que vão ser ativadas através de sinais de controle, que por sua vez vão ser definidos pelo interpretador de instruções, e essas instruções elas vão vir de um conjunto de código que vai ser inserida pelo programador, pelo utilizador do sistema. E aí, passando pelo processador, o que a gente tem aí é um conjunto de resultado, um conjunto de informações que foram processadas através desses dados. E aí, só ressaltando um pouco mais, o que a gente faz aqui, né, é criar configurações lógicas e aritméticas de propósito geral. E aí é implementado no software, não mais unicamente no hardware dedicado, a operação de lógica e aritmética que vai ser executada sobre determinado dado. Então, em relação já ao acesso de memória, o que a gente tem aí é a arquitetura de von Neumann, que é uma programação voltada ao modelo de programação em software, que a gente acabou de ver. Os dados e as instruções eles vão ser armazenados em uma única memória
de leitura e de escrita. Essa arquitetura aqui é a arquitetura mais utilizada atualmente e também a arquitetura que a gente vem se baseando nas aulas. O conteúdo da memória ele vai ser acessado pelo endereço da sua posição, independente do dado que contém nela, ou seja, independente de ser uma instrução de programa, um dado bruto mesmo, independente do que for, o acesso vai ser pela posição que aquela informação está na memória. E aí a execução vai ocorrer de modo sequencial, então em forma de sequência mesmo, exceto, claro, quando uma nova sequência ela é definida no código, na instrução enviada para o processador. E aí na arquitetura o que a gente tem aqui, né, só uma revisão mesmo do que a gente já está habituado a ver, o barramento distribuído em barramento de endereço, de dado e de controle, e aí a gente tem um acesso de blocos da memória de dados e também de unidades de entrada e de saída, e a gente tem também aqui o bloco CPU, que é quem vai estar processando as informações. Em uma outra arquitetura, o que a gente tem é a arquitetura de Harvard, e aí nessa arquitetura ela tem a presença de duas memórias diferentes, que é uma memória exclusiva para dados e uma memória exclusiva para as instruções, ou uma memória de programa. E aí vão existir dois barramentos distintos, um que só vai trafegar com dados, um que só vai fazer acesso aqui à memória de dados e um que só vai ser trafegado com instruções, um que só vai ser associado aqui à memória de instrução. E justamente, né, esses dois barramentos, porque os dados e as instruções nessa arquitetura eles vão ser armazenados agora de formas distintas um do outro. A principal motivação para essa arquitetura é a necessidade de colocar o processador para trabalhar ainda mais rápido, e aí isso vai ocorrer justamente por conseguir colocar o processador para buscar uma instrução e buscar também os operandos da instrução anterior. Então, enquanto ele está buscando uma instrução, ele está também realizando alguma busca de dados simultaneamente. E aí, como ilustração, o que a gente tem aqui diferente, né, do sistema anterior são blocos de memória para dados e para programa, a CPU, que é onde vai estar realizando aí o processamento do dado. A gente tem também aqui a unidade de entrada e de saída, e aí a gente tem o barramento aqui, que só vai estar realizando o tráfego de programa. Então, por mais que aqui esteja com o nome dado, o que ocorre é a transferência do dado da instrução mesmo, a instrução em si. Por mais que seja uma instrução, ela ainda é um dado, então a gente faz esse acesso aqui pelo endereço, mas o que a gente vai estar enviando aqui é um dado de instrução. E aí no dado de memória da mesma forma, a gente faz o acesso pelo endereço daquela informação que está lá na memória de dados, e aí transfere esse dado pelo barramento de dados. Em relação, comparando essas duas arquiteturas aí, o que a gente tem é que para complexidade, a de Harvard ela se trata mais complexa justamente pela essa questão de precisar gerenciar as duas memórias distintas e os dois barramentos também. A de von Neumann ela se torna mais simples, pois só tem uma memória. Em relação à velocidade, a arquitetura de Harvard ela é mais rápida e a de von Neumann ela se torna mais lenta. E em relação à interpretação da instrução, que foi o que a gente viu, a gente tem aí que na arquitetura de Harvard ela geralmente vai utilizar a interpretação RISC, e na arquitetura de von Neumann vai utilizar aí com mais frequência a interpretação CISC.
Na nossa seção 6 da aula, que a gente tem aí são microprocessadores e microcontroladores. Então, realizando aí uma breve distinção do que seria cada um. Microprocessador consiste nos computadores digitais que vão utilizar esse microprocessador para executar e controlar as ações. Então, os computadores, por mais que aqui tenha mudado, né, o nome, digitais, o que a gente tem aqui são computadores binários, da base binária, computadores que a gente está vendo. E aí, ele não é um sistema completo. Ele é um sistema que vai necessitar de elementos de memória, elementos de entrada e de saída de dados e de barramentos. E podem também existir outros, certo? A depender aí da aplicação. E é justamente a questão. O microprocessador, ele se trata, na verdade, do que a gente vem vendo aí nessa aula da CPU. Ele não é um sistema completo e vai precisar desses outros elementos. Outro ponto que a gente levanta aqui é que se trata de qualquer componente que implementa no chip as funções de unidade central de processamento, que é justamente a CPU, aquelas instruções de lógicas e aritméticas. Em relação ao microcontrolador, o que a gente tem é que é qualquer componente que incorpore no chip todas as unidades de um microcomputador. Então, ele vai se tratar aí de um sistema completo, que vai ter uma unidade para realizar o processamento de dados, vai ter uma unidade de memória, que vai ter uma unidade também de entrada e de saída de dados. Claro, né, que com uma capacidade reduzida, mas um sistema completo. E aí, exemplo da utilização de microcontroladores que a gente tem que eles são utilizados em automação residencial e também em computadores de bordo. Um exemplo de um microcontrolador em si, né, de uma plaquinha mesmo, a gente pode citar aí o ATmega 328P, que é o microcontrolador utilizado no Arduino. Então, para finalizar, pessoal, aí nossa aula de processadores, o que eu ainda trago aqui são alguns exercícios. Nessa questão 1, eu peço para vocês esquematizarem e descreverem a unidade central de processamento, seus registradores. Tem uma figura dela aqui, certo? É aquela figura que a gente viu, onde tem os registradores, tem os elementos externos também. E aí, mantenham um foco só na unidade central de processamento mesmo, façam um desenho, mostrem quais são os componentes e qual a função de cada um desses componentes. Na questão 2, eu peço para vocês justificarem o motivo do MAR, o registrador de endereço ser unidirecional. Na questão 3, eu peço para vocês descreverem os 3 estados básicos do ciclo de instrução de um processador, considerando aí que esses 3 estados são uma fase de busca, uma fase de decodificação e uma fase de execução. Então, descrever o que é que ocorre em cada um. Na questão 4, eu peço para vocês descreverem qual é a grande vantagem da arquitetura de von Neumann que implementa a programação em software. E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Pelo e-mail. E até a próxima aula.